Nós vivemos num mundo onde a palavra quantidade tem cada vez mais significado. Não é verdade? Por toda parte nós vemos quantidades. Para ordenar essa grande quantidade de coisas do mundo moderno, mais do que nunca é preciso calcular, somar, multiplicar e organizar. Você já aprendeu as 4 operações básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Hoje nós vamos aprender mais 2 novas operações. E essas novas operações são a potenciação e a sua inversa, a radiciação. Apesar dos nomes parecerem complicados, você vai ver que, na verdade, elas são bem simples. Oi, meu nome é Maristela, eu trabalho de dia e estudo à noite, por isso eu não posso perder tempo. Agora estou trabalhando aqui, nessa fábrica de fósforos. Dá só uma olhada quantas embalagens. Cada embalagem tem 10 caixas de fósforos. Aqui, por exemplo, eu já separei 10 embalagens. Quantas caixas são? Se cada embalagem tem 10 caixas de fósforos e eu já separei 10 embalagens, é só multiplicar 10 vezes 10, que é igual a 100 caixas. Vocês repararam que nesse tipo de multiplicação, os fatores são sempre iguais? Isso mesmo, fatores. Fatores são os elementos que fazem parte de uma multiplicação. No meu caso aqui, os fatores são 10 embalagens com 10 caixas de fósforo cada. Os fatores são sempre 10. E esse tipo de multiplicação, onde os fatores são sempre iguais, é chamado de potenciação. E a potenciação é indicada dessa maneira. O número 10, que é o fator, com aquele 2 sobre o 10, que significa que o 10 deve ser multiplicado por ele mesmo. 10 vezes 10. Isso pode ser lido da seguinte forma: 10 elevado ao expoente 2. O número 10 é chamado de base e o número 2 é o expoente. Oi, dá só uma olhada aqui nesse outro monte de pacotes que eu separei. Eu preciso calcular novamente quantas caixas eu tenho aqui. Agora eu já tenho aqui 10 pacotes com 10 embalagens cada. Se cada embalagem tem 10 caixas de fósforo, como eu posso calcular quantas caixas tem no total? Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se uma embalagem tem 10 caixas de fósforos, então 10 embalagens terão 100. Mas se eu tenho 10 grupos de 10 embalagens e se cada embalagem tem 10 caixas, o fator 10 aparece 3 vezes. Então fica 10 elevado ao expoente 3, ou 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Nossa, 1000 caixas! Que potência, hein? Mas é possível se perguntar como a operação de potenciação pode me ajudar no problema cotidiano? Pois a potenciação geralmente se apresenta como uma ferramenta para a resolução de algum problema das grandes indústrias, conforme mostrado por Maristela ao tentar saber qual a quantidade de caixa de fósforos existente nos pacotes que ela supervisiona em seu trabalho. Mas será que a potenciação não tem como nos ajudar no nosso dia a dia? Vejamos a seguir como um pedreiro resolve um problema que ele se deparou durante a realização de uma de suas atividades rotineiras. Joaquim, os outros pedreiros da construção estão precisando de comungões para concluir o fechamento daquela parede lá do bloco 12. Pega lá o carro de mão e traz 25 peças para eles concluírem logo esse serviço, por favor. Na hora, seu Rubens. Será que essa pilha de combogols já contém a quantidade do material que eu preciso? Ou terei que pegar mais lá embaixo? Tô achando que tem. Vou contar para saber. Será que não teria uma forma mais fácil para fazer essa contagem? Já sei. Vou usar o princípio da potenciação. Vamos lá. Há 3 peças desse lado, 3 peças desse outro e 3 peças na altura. Ou seja, 3 ao cubo. Ou 3 vezes 3 vezes 3. Que dá 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 dá 27. Que legal. Nem vou precisar ir atrás mais de material. Aqui já tem o suficiente. E ainda vou levar 2 combogols a mais.
Vai que eles quebrem algum quando estiverem lá aplicando, né? Como vocês podem ver, a potenciação pode ser aplicada nos mais diversos problemas que nos deparamos cotidianamente. Vamos agora conhecer a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Radiciação é simplesmente o contrário da potenciação. Enquanto na potenciação a gente multiplica fatores iguais, na radiciação a gente faz a operação inversa, ou seja, conhecendo o resultado de uma potenciação, a gente descobre a base, o fator dessa potenciação. E chama-se radiciação, porque nessa operação a gente extrai a raiz quadrada de um número. Neste pacote eu tenho 10 embalagens com 10 caixas em cada uma. Isso eu já calculei. Dá 10 ao quadrado, ou seja, 100 caixas. Agora eu posso extrair a raiz quadrada de 100, que vai dar 10 caixas. Mas eu ainda não sei muito bem como calcular essa tal de raiz quadrada. Olha, você faz o seguinte raciocínio. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Então, e se eu perguntasse para você, qual é o número que elevado ao quadrado daria 9? A gente, quando procura a resposta para essa pergunta, está extraindo a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Exatamente, raiz quadrada de 9 é 3. Ah, agora eu entendi. E o símbolo da raiz quadrada é este. É assim que se escreve, raiz quadrada de 9 igual a 3. E agora as duas operações juntas. 3 ao quadrado, que dá 9, e raiz quadrada de 9, que dá 3.